Bom dia, amigos. Esse é o ABS Política e eu sou o Dr. Antônio Schütz. Competência acadêmica, competência política. De maneira que nesse vídeo de hoje nós vamos comentar acerca do problema educacional brasileiro, que eu considero que é o principal problema brasileiro, não somente do presente, como também do futuro, do Brasil, o país do futuro, a ponte para o futuro. E da relação desse problema educacional brasileiro com um dos problemas que eu considero relativo a esse problema educacional brasileiro, o problema da educação superior no Brasil e a sua relação com esse problema educacional. Como vocês sabem, eu fui vinculado ao meio acadêmico, eu sou cirurgião dentista, eu sou farmacêutico pela Universidade Federal de Santa Maria, eu possuo mestrado em patologia oral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em patologia bucal, patologia oral pela Faculdade de Odontologia de Bauru, Unidade USP Bauru. Também frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na Hochschule Anhalt, em um programa conjunto com uma outra universidade alemã. A despeito dessa minha titulação, eu prestei alguns concursos aqui no Brasil e não consegui agradar as bancas examinadoras. Não sei se é a minha didática, talvez seja a minha didática, mas não consegui agradar as bancas examinadoras e faz uns 10 anos que eu não presto concurso e não compareço a um concurso que tenha uma banca examinadora frente a uma banca examinadora que tenha professor universitário brasileiro. Eu não compareço porque eu considero esses concursos de ingresso no ensino superior brasileiro, seja nas universidades públicas, seja nas universidades privadas, fraudulentos, baseados em um sistema eleitoral com base na indicação acadêmica, em que muitos concursos são acertados em quartos de motéis, e grande parte do corpo feminino das professoras universitárias brasileiras o ingresso delas foi acertado em quarto de motéis. De maneira que eu não compareço em concurso público ou em banca examinadora constituída por professor universitário brasileiro. E a despeito desse meu atrito, ou considerando esse meu atrito, eu também não me valho da produção acadêmica regular em periódicos, porque eu também não acredito nela. Eu acho que ela é viciada por conter no seu corpo editorial, quem avalia os trabalhos acadêmicos, professores universitários. De maneira que eu tenho o máximo cuidado, um cuidado talvez até exacerbado ao publicar na internet a minha produção, que não é publicado por essa via regular de publicação acadêmica. E eu só publico aquilo que eu checo academicamente, que eu analiso academicamente e desenvolvo o senso crítico a respeito dessa produção acadêmica. E assim foi com a pandemia. Eu não me deixei influenciar relativamente à mídia, relativamente aos empresários da mídia jornalística, da mídia acadêmica, que tentaram passar para o público, para o pessoal, que a ivermectina não apresentava efeito anti-Covid-19. Eu tenho uma série de trabalhos em que eu desenvolvi o meu senso crítico e acho que a ivermectina apresenta, sim, efeito anti-Covid-19. Apresenta deficiências, assim como as vacinas também apresentam, de maneira que eu entendo que
entendia que nunca fui contra também as vacinas. Eu entendo que a ivermectina apresenta um efeito complementar às vacinas. De maneira que, por essa minha postura, vocês podem perceber que eu adoto, em relação a qualquer conteúdo, um posicionamento crítico baseado na consulta à publicação acadêmica, em que eu só publico aquilo, evidentemente que pelas redes sociais, aquilo que eu checo, que eu analiso, que eu avalio e que eu desenvolvo em meu senso crítico. E quando eu me deparei com essa última avaliação das universidades em nível internacional, do ranking esse QS internacional, sei que com esse comentário eu vou desagradar, vou ter mais uma entidade acadêmica que não gosta de mim, que é essa QS Simons, que é uma agência que fornece certificação a respeito de sustentabilidade, a respeito do ranking das universidades internacionais. Mas eu adoto uma postura crítica e analiso os dados. E quando a gente analisa os dados dessa QS, ranking internacional das universidades em nível internacional, e compara com as universidades brasileiras, é apresentada a USP na 85ª posição, o que não, sob a minha óptica, é um erro, porque quando se compara, por exemplo, nessa mesma listagem com o ranking das universidades da América Latina, a USP ela é apresentada atrás da Pontifícia Universidade Católica do Chile. De maneira que, se a Pontifícia Universidade Católica do Chile é a primeira do ranking na América Latina, sendo estando na 103ª posição no ranking geral, consequentemente, se pode concluir que a posição da USP não é a 85ª, mas ela se encontra atrás da Pontifícia Universidade Católica do Chile, que está na 103ª posição, consequentemente batendo com o que vem se constatando a respeito das avaliações desse mesmo QS Simons, acerca da posição da USP. A USP ela se encontra entre as 110, 120, 130 posições. Isso é inquestionável, provavelmente deve ter um erro nessa avaliação. Mas essa introdução que eu fiz foi basicamente para chegar aonde eu quero, mesmo me valendo desse ranking internacional da QS, que eu considero que está equivocado relativamente à posição da Universidade de São Paulo. Ela não se encontra entre as 100 melhores universidades do mundo. Quando se analisa as 500 melhores universidades do mundo, nessa lista da QS, constam 3 universidades brasileiras. A USP, na 85ª, que não é a 85ª, está lá pela 100ª, 110ª, 120ª posição. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que foi uma surpresa para mim, na posição 371, e a Unesp de São Paulo na posição 419. Então, são as 3 universidades em 500 universidades brasileiras. E o que preocupa não é basicamente a posição da USP, porque esteja na 85ª, esteja entre as 120, 130 melhores universidades do mundo,
é uma posição honrosa, mas o que preocupa é o fato de constar somente 3 universidades, duas públicas e uma particular. E se você extrapolar isso em termos de 1.000 universidades, você vai encontrar somente uma, duas, 3 universidades particulares no ranking das 1.000. De 1.000. E quando você analisa, por exemplo, somente esse ranking das 500 universidades, você tem, excetuando a USP, que está lá, né, entre as 120 e 130, você tem, comparando com as outras universidades brasileiras, você tem uma infinidade de universidades chinesas, espanholas, alemãs, americanas, que gastam bem menos do que por exemplo, vamos supor a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se encontram após as 400, 500 posições. Então, isso é que é preocupante, de países que não são países top. São países como a Índia, como a Turquia, que são países do mesmo nível do Brasil, ou alguns deles até inferior, que investem bem menos em educação do que no Brasil. Então, isso é preocupante. E mais preocupante relativamente ao ensino superior é que você constata que desse ensino superior brasileiro, 70% dos alunos que ingressam no ensino superior brasileiro eles ingressam em universidades particulares. E das universidades particulares você tem uma, duas universidades em 1.000. Então, o que forma o trabalhador brasileiro não é a universidade pública, é a universidade particular. E a universidade particular, infelizmente, pelo que consta, a universidade particular brasileira, pelo que consta nesses rankings, seja esse ranking QS aí, da Simon, seja no ranking da Times, por exemplo, o ranking da Times aponta a Universidade de São Paulo entre as 200 e 250. E também só aparece a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro entre as 500 melhores universidades do mundo. Então, esse dado é preocupante. De maneira que, quando você tenta solucionar o problema do ensino superior brasileiro, não basta você criar uma universidade, você criar um prédio bonito e dizer, não, eu estou criando universidade. Você ter um diploma na mão que não vale nada, é jogar dinheiro fora. Então, infelizmente, eu confesso para vocês que, a despeito de considerar esse ranking da QS, Simons aí equivocado, eu me preocupo extremamente com o ensino, com o problema educacional brasileiro, porquanto quem está formando essa mão de obra para o ensino médio, para lecionar no ensino médio, é um ensino superior que nós sabemos que é um ensino superior viciado, que tem vícios no seu ingresso. O corpo docente entra na sua quase totalidade, ou na sua grande maioria, por concursos públicos fraudulentos, e é esse pessoal aí que forma os professores que vão atuar em nível do ensino médio, do ensino fundamental. Então, eu me preocupo profundamente com esse estado do ensino brasileiro e do ensino superior, pelos parâmetros que foram apresentados por essas duas classificações de ranking internacional. No mais, um grande abraço e relembro a você, Antônio Schutz, competência acadêmica, competência política, a despeito dos professores universitários, do meio acadêmico, não gostar dele.